Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E no início do programa vamos falar da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Olha, tá aí o site, dá uma olhada. Ó, inclusive tem um local lá que é só com as entrevistas feitas aqui na TV Guarulhos. É um canal chamado TV Web. Todas essas entrevistas você encontra ali no Guarulhos Web. E olha, eu vou falar um negócio, hein? Temos a grande honra de receber aqui o prefeito Eloy Pietá, uma vez prefeito, sempre prefeito. Isso. E ele sempre é tratado como prefeito. E ele faz questão, ex-prefeito. Mas, inclusive, hoje de manhã eu coloquei a foto dele. São dezenas e dezenas de perguntas. A gente não vai conseguir fazer todas, nosso programa é pequeno. Vamos tentar fazer um resumo. Primeiro, dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, prefeito Eloy Pietá. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite aos telespectadores e ao pessoal que acompanha pela internet. É verdade. Você pode acompanhar, se algum amigo seu não tem o canal aqui da NET, é só clicar www.tvguarulhos3.com.br. Olha, então, sem mais delongas, vamos já fazer as perguntas. Eu acho que uma das grandes questões, e ele já respondeu aqui outras vezes, mas já vamos fazer, é o seguinte: Eloy Pietá é pré-candidato a prefeito? Não tenho decisão ainda e o PT também não decidiu, então não dá para dar uma resposta categórica sobre essa questão. Já que tem tanta pergunta, eu vou tentar fazer um ping-pong. Vamos tentar fazer rápido. Porque você disse que são dezenas e dezenas de perguntas. O prefeito chegou aqui e eu tentei passar para ele mais ou menos as perguntas, já para ele ter mais ou menos uma ideia. Eu não consegui passar todas. Então vamos passar uma outra pergunta, que inclusive o pessoal técnico aqui da TV e gente perguntou: por que continuar no PT? O senhor continuaria no PT? O senhor aceitaria ser candidato por uma outra legenda, já que eu sei, tenho informação, de que tem muitos partidos que gostariam do senhor como candidato? Olha, Roberto, eu tenho uma concepção de partido político que é uma associação, né, de pessoas que têm uma visão sobre a sociedade, que têm propostas sobre a sociedade e que buscando chegar ao poder para transformar essas propostas em realidade. Eu não gosto de partido político que é uma mera soma de candidatos tentando se juntar para se eleger. O senhor então é o seguinte: eu ajudei a criar o PT, né? Participo daquela ideia de que a sociedade, um partido tem que questionar a sociedade. Essa sociedade é muito desigual, tem que ser uma sociedade mais igualitária, tem que ser uma sociedade com mais participação. Então, eu prefiro ficar num partido que tenha uma proposta clara para a sociedade, que comete erros no processo quando o poder, né, que tem sua lógica própria, inclusive leva as pessoas a cometerem erros, e eu não gosto dessa ideia de ficar trocando de partido, porque, na verdade, não existe na sociedade a ideia de um indivíduo. É um conjunto de indivíduos que tem um pensamento determinado. Então, é melhor para a sociedade. Nós temos partidos demais e temos muitos partidos que é apenas uma formalidade para os indivíduos se candidatarem, né? Não é bom isso. Bom, o Décio Pompeu pergunta: o que o senhor mudaria numa nova gestão, em relação à atual gestão? É que a cidade mudou muito. Muitos automóveis nas ruas, significa que a renda melhorou, porque senão, por que antes tinha menos, agora tem mais automóveis nas ruas? Não é que as montadoras estão colocando automóveis nas ruas, as pessoas estão comprando. Teve crédito, a renda melhorou, né? Então, a cidade se transformou e trouxe novos problemas. Então, uma das questões essenciais
é enfrentar os gargalos que se criaram na cidade, que estão prejudicando a todos. Agora, outras questões são aquelas históricas que se permanecem. Por exemplo, a educação ainda tem que universalizar creches. Por exemplo, na área da saúde, é preciso melhorar o sistema, que é um sistema muito caro, né? Mas é preciso melhorar o sistema. Também é preciso fazer a conservação melhor da cidade, porque também muita gente não colabora. Quando você vê os entulhos colocados, você passa numa praça ou num muro de uma escola e o cara coloca lá um colchão, um móvel velho, um guarda-roupa todo quebrado, né? É o indivíduo que está fazendo um trabalho contra a coletividade. Mas precisa, ao mesmo tempo, conservar e, ao mesmo tempo, ter disciplina. Portanto, eu acho que não pode ser a coisa solta como é. O indivíduo tem que ser chamado à responsabilidade coletiva. Bom, o senhor já disse isso, mas a pergunta de algumas pessoas, como fazer então? Porque o senhor falou que vai enxugar a máquina. O senhor vai enxugar a máquina? O senhor mandará como eu vou, embora? se nem me definir como candidato e ninguém me definiu? Em caso de prefeito eleito, o senhor enxugaria a máquina? E se enxugaria, como fazer ela ser eficaz com um número menor de funcionários? Olha, eu sempre digo que a gestão pública e gestão privada também, das empresas, tem que fazer como as unhas, você tem que cortar sempre, né? Porque senão elas entortam, elas terminam, né, fazendo mal, né? Então, na verdade, é o seguinte, nós estamos num momento de crise de todos os entes federativos. É o nacional, o estadual e o municipal, né? Todos estão com mais coisas para fazer do que recursos para fazê-las. Então tem que reorganizar isso, tem que reorganizar. Então não significa cortar por cortar, significa estabelecer prioridades e aquilo que não está na prioridade sofre. O que está na prioridade tem que avançar. Muitas perguntas com relação a salário dos servidores públicos. Por exemplo, o Luiz Carlos e também uma funcionária pública, uma fiscal, ela pergunta, se eleito, o senhor vai garantir a reposição automática da inflação aos salários dos servidores? Algumas pessoas perguntaram aqui se o senhor vai continuar naquele, como o senhor fez antigamente, de apenas 1% e não dando toda a reposição. Os salários de quem? Dos que ganham 1.100, dos que ganham 1.500 por mês ou dos que querem ganhar 30 mil por mês e trabalhar 4 horas por dia, como é o caso dos procuradores? Não dá para tratar todos da mesma forma, né? A ideia, inclusive, uma das ideias do partido a que eu pertenço é uma ideia de mais igualdade. Então o pessoal diz, o Eloy chegou durante 2 anos a dar 1%. Claro, eu dei 1% para os que ganhavam muito e 9% para os que ganhavam pouco. Então é o seguinte, os privilegiados já estão bastante atendidos. Perfeito. Nós temos que trabalhar para favorecer os desprivilegiados, que são a maioria. Uma cutucada só, então vou pedir para ele responder rápido. O doutor Luciano Rabelo Cirilo, o grande médico aqui de Guarulhos, ele pergunta, manda um abraço para o senhor e para a Janete. Obrigado. E faz o seguinte, seguindo a lógica de que um advogado pode ser secretário da saúde, o senhor concorda que um médico pode ser secretário de assuntos jurídicos? Olha, a gestão pública é a seguinte, né? Ninguém, né? Se a pessoa é um bom gestor, né? Se a pessoa é um bom gestor, ele se cerca de um conjunto de diretores, um conjunto de assessores que fazem a gestão funcionar. Então, isso não acontece só a nível de município. Pô, o José Serra, o economista, foi ministro da Saúde. Verdade, bem lembrado. Né? Ora, né? Teve grandes figuras no mundo
que foram grandes comandantes militares e não tinham feito carreira de exército, marinha ou aeronáutica. Então, na verdade, é o seguinte, o que importa é que seja um bom gestor, que saiba escolher a sua equipe e fazer as coisas funcionar. O restante, o que importa é o resultado e não o diploma que a pessoa tem. Bom, eu vou pegar a pergunta da Priscila Andrade, mas tem várias pessoas com a mesma pergunta. Como é que o senhor se sente em relação ao seu trabalho, que, segundo ela, foi destruído pelos seus próprios companheiros de partido? Segundo ela, tendo em vista que a Secretaria de Habitação e outras secretarias ficaram destruídas ou não conseguiram a mesma velocidade que o senhor tinha antes. Como é que o senhor vê a atual gestão? O senhor se sente responsável por essa administração? Olha, na verdade, eu administrei a cidade de Guarulhos num tempo, inclusive, que a conjuntura era mais favorável. Tá? Inclusive, eu vi recentemente uma pesquisa que todos os partidos que estão dirigindo cidades, né, a tendência principal é que dos eleitores consultados naquele momento é dizer, eu tenho uma predisposição de votar na oposição, né? Mas de qualquer dos partidos que dirigem as cidades. Por quê? Porque o momento atual, a conjuntura atual é muito mais difícil. Os serviços públicos cresceram, a arrecadação caiu, né? Porque a atividade econômica caiu, né? E os custos ficaram muito difíceis de serem comprimidos. Então, isso aí dá um conjunto de resultados que leva as pessoas a terem uma insatisfação. Bom, quero agradecer o Márcio Lopes, advogado, ele que era ligado ao PCdoB, ele saiu do PCdoB. Está acompanhando um excelente programa. Muito obrigado. O Marcos Parrula, se eu não me engano, ele é engenheiro. A pergunta é simples. O que o senhor faria se eleito fosse com total abandono das vias públicas e da falta de infraestrutura da cidade? Em primeiro lugar, eu volto a dizer, não sou candidato, ninguém me definiu como candidato, não tomei decisão a respeito, mas eu posso comentar sobre vias públicas. Sim. Porque, afinal, eu já dirigi a cidade há 8 anos, ando por ela toda, moro aqui há muito tempo, há 40 anos e definitivamente, né? E não consigo parar de olhar as coisas, né? Eu ando olhando, né? Então, é o seguinte, não adianta, na conjuntura atual, fazer planos mirabolantes que exijam investimentos monumentais. Não haverá dinheiro para isso. Portanto, tem que ter planos mais concretos, que aproveitem as vias públicas existentes, aproveitem alternativas que existem e queira ou não, por eu circular a cidade, eu tenho uma série de ideias a respeito, né? Mas não dá tempo para a gente ficar definindo aqui. Mas é o seguinte, no fundo, nós precisamos aproveitar mais um conjunto de vias que existem na cidade e que estão ociosas, enquanto que outras estão super carregadas. O ex-vereador Jonas Dias, do Partido dos Trabalhadores, ele fala, Eloy, o senhor foi o melhor prefeito de Guarulhos de todos os tempos. Está disposto a enfrentar as urnas para um terceiro mandato? Bom, mas eu já respondi que eu não tenho nenhuma decisão a respeito. O Jonas é muito amigo, generoso, dizendo que eu fui o melhor prefeito de todos os tempos, agradeço, mas eu não tenho... Viu, Jonas, eu não tenho ainda... Como eu já fui prefeito durante 8 anos, né, eu tenho que analisar a situação financeira da cidade, as demandas essenciais que existem e ver se essa conta fecha. Se essa conta fecha e é possível fazer algo positivo em 4 anos, eu posso até tomar uma decisão. Mas você sabe também, Jonas, né, que a decisão não é uma decisão individual, né? Tem que saber se o meu partido, né, me quer para essa função.
Todo mundo pergunta. Várias pessoas, o pessoal ligando aqui na TV, a gente vai pedir desculpa que a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Bom, já que teve um elogio aqui, vamos para uma pergunta um pouco mais ácida. Leandro Balcone, ele que é um jovem advogado, ele queria uma resposta sobre o processo do Rio Baquirivu, que tramita em segredo de justiça na Justiça Federal de Guarulhos. Se o senhor pode mostrar a decisão do TCU sobre esse mesmo tema. Olha, essa história do Baquirivu é o seguinte, foi uma obra iniciada na gestão do prefeito Jovino, que fez 43% da obra, né? Eu assumi como prefeito, eu tinha que concluir a obra e que, aliás, eu quero ver se eu não tivesse concluído aquilo que o prefeito Jovino iniciou, a marginal do Baquirivu, como é que estaria o Taboão hoje? Verdade. Como é que a gente iria para o São João? Como é que a gente iria para o São João hoje e para toda a região do Taboão, que aquele negócio está todo engarrafado? Imagina como é que seria Otávio Braga de Mesquita, né? Então, e qual a decisão do TCU? Em 2001, quando assumi como prefeito, o TCU disse, tudo ok, não tem nenhuma irregularidade, né? Em 2002 disse a mesma coisa e nós tocamos a obra. E depois o TCU mudou de opinião, né? Então isso aí está sendo discutido, mas eu não tenho a mínima dúvida que nós fizemos o que tinha que ser feito. E está aí a marginal do Baquirivu e foi feito com muito critério por nós. O Cláudio Palé, eu não estou conseguindo achar a pergunta do nosso colega, o Cido Marques. Falou que está em box. Ô, Cido, eu não consegui achar aqui sua pergunta. Manda aqui. Então eu não vou conseguir responder. Não vai conseguir responder. Eu não sei qual Manda de novo aqui na postagem principal, aqui na minha página do Facebook. O Jonas Dias, obrigado. O Jonas ligou aqui no programa. Mas ele já perguntou. E já falou que o programa está muito legal. Obrigado. O advogado, nosso amigo Márcio, também ligou, falou aqui via redes sociais que o programa está muito legal. Obrigado pela audiência. O Cláudio Palermo, Almeida é um bom administrador, na sua opinião? E o que o senhor acha do Guti para prefeito? Olha, eu não vou dar opinião nem sobre um e nem sobre o outro, porque fica empate, fica empate. Porque um é oposição, o outro é a situação. Eu acho que é melhor deixar que as pessoas façam a sua devida avaliação. O Lima, do presidente do Consegue Vila Galvão, o Eloy continuará na direção do Instituto Visão Pública e se ele vai aumentar o lobby de custo, eu não entendi. Lobby de custos? Bom, e parabenizou o programa. Bom, vamos responder a parte que a gente conseguiu entender. Exato, por favor. A parte que a gente conseguiu entender é se a gente prossegue. O Instituto Visão Pública, é bom que saibam, é uma OCIP, uma organização social, organização de interesse, organização pública de interesse social, que a gente criou para pensar as coisas da cidade, para fazer cursos de formação, de economia, de sociedade, de comunicação, etc. E porque, viu, Roberto, eu sou um aposentado do INSS, né? Mas eu não vou ficar, né, assistindo, né, TV à tarde, né, vale a pena ver de novo aqueles programas de novela e tal. Eu tenho que continuar atuante, né, trabalhando, senão eu fico doente, né? Então, nós criamos um instituto, Visão Pública, e vai continuar assim, porque nós fizemos já 6 cursos, estamos indo para o 7º curso, estudando a macroeconomia do Brasil, do mundo, a situação das cidades, debatendo esse tipo de questão, etc. Inclusive, o último curso que a gente fez é sobre a influência das grandes religiões na sociedade. Discutimos temas de todo tipo e continuamos acompanhando a vida das grandes cidades, especialmente da cidade de Guarulhos. Vamos continuar assim, Lima. Agora, a outra parte da pergunta eu não entendi. Ele me passou aqui, vai aumentar os cursos. Sim, a gente vai continuar fazendo cursos. Tanto que o próximo a gente pretende fazer logo após o Carnaval. Eu sei a resposta, mas é uma pergunta minha. Eloy, o senhor entrou como prefeito e saiu como prefeito.
O seu patrimônio cresceu muito? Não, não. As pessoas acham, ó, uma coisa é a seguinte, eu frequento a feira, eu faço a feira lá de casa, o mercado, vou na oficina consertar o carro, né? Vou no banco pagar aquelas contas, né? De luz, de água. Água não, porque lá no prédio é comum, né? Mas de telefone, etc., né? Aí, às vezes, as pessoas acham que eu sou um cara rico porque eu fui prefeito, né? Mas a pior coisa é as pessoas acharem que você é rico e você não ser. É né? verdade. E eu não sou, né? Porque nós só temos o apartamento de 2 quartos e o carro, né? É isso que tem um que foi prefeito, que é casado com uma que foi 8 anos deputada federal, né? Porque nós nunca, nem a Janete e eu, nunca pusemos a questão de enriquecer como objetivo de vida, né? Então, muito menos iria fazer isso de maneira transversa no setor público. Né? Achei a pergunta... Mas as pessoas não acreditam nisso, por isso que normalmente eu não falo. Falei agora porque você perguntou. Não, mas eu gosto de perguntar porque... Mas é só perguntar para os meus vizinhos. Eu conheço todos os ele tem um apartamento grande. Todos... Nada, é 2 quartos. Né? 2 falar quartos. que o senhor tem fazenda lá no Rio Grande do Sul. Não, eu nunca tive fazenda, nunca tive nenhuma propriedade, a não ser essa onde eu moro. Perfeito. Né? Então é o seguinte, conheço os meus vizinhos, pode perguntar para todos eles, conheço todos os cachorros da minha rua, né? Ando muito, as pessoas sabem que eu moro ali há muito tempo. Achei a pergunta do Cida interessante, eu vou tentar resumir todas aqui. O senhor se sente à vontade para defender o governo ou sente-se na obrigação por conta da imposição partidária? Estando na oposição, qual o balanço que o senhor faria sobre o governo atual? Vamos tentar juntar um pouquinho? Eu já falei isso, que é o seguinte, não tem nenhum governo atual que esteja bem avaliado nos municípios. Inclusive do Almeida. E, inclusive, o governo do Estado. Sim. A última pesquisa, o governo do Estado está com mais avaliação negativa do que positiva. Verdade. O governo federal também, os governos municipais. Então é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma discussão séria, né, sobre o conjunto da situação, né, e não especificamente sobre a gestão deste ou daquele partido, é sobre o conjunto da situação. Porque o mundo... vive uma crise econômica desde 2008, ela nos atingiu, como atingiu a Rússia, como hoje está reduzindo o crescimento da China, como atingiu a Venezuela, como atingiu a Argentina, como atingiu a Europa, como atingiu a Espanha, a Grécia, a Itália, Portugal, e nós temos que discutir mais amplamente esse tipo de questão. Então, você querer atualmente ter um governo que você fica aplaudindo, você vai ter muita dificuldade em encontrar. O advogado Amir Fares, como o senhor enxerga o futuro do PT e qual a contribuição do partido para acabar de uma vez com a corrupção endêmica no Brasil? E eu vou juntar com o do jornalista João Franzin. Minha pergunta é, até que ponto o desgaste do PT compromete uma futura candidatura do Eloy Pietá ao Bom Clima? Não, primeira parte. Vamos lá, primeira né? parte. Futuro do PT. Os partidos, eles começaram a surgir com a democracia, principalmente surgiram no século XIX, e tem partidos que têm mais de 100 anos, que passaram por crises. Vou citar um deles, o Partido Socialista Francês, que dirige a França hoje, né? O Partido Trabalhista Britânico, que é um dos mais antigos. Então, ora um determinado partido passa por uma crise, mas os grandes partidos que têm linha política, que têm raiz, que têm perspectiva, que têm projeto de país, esses partidos passam por crises, mas sobrevivem. Como, claro, não dá para comparar partido com igreja, né? Mas igrejas passam por enormes crises também, né? Todas as associações humanas passam por enormes crises. A Petrobras hoje está numa enorme crise, né? Mas as pessoas dizem, é a Petrobras? Não, o petróleo, que era mais de $100 o barril,
hoje está a $28 o É barril. verdade. Né? Então, evidentemente que quem trabalha com petróleo, né, só pode estar meio no buraco nesse momento, que estava na alegria quando o petróleo estava mais de $100 o barril. Bom, o Anderson, o que o senhor pode fazer para mudar a cara do PT em Guarulhos para as próximas eleições? O senhor vai trabalhar efetivamente para isso ou não? Olha, veja o seguinte, eu acho que as ideias originárias do PT são ideias de dar prioridade aos que mais precisam do poder público, portanto, à periferia, aos mais pobres, mas assumir a responsabilidade sobre melhoria de vida de todos os cidadãos, né, com as devidas prioridades, fazendo um processo intenso de participação popular, que é a função dos partidos, inclusive, é estimular a participação do povo e, evidentemente, fazendo todo um processo de enrijecimento dos controles éticos da administração. Então, eu acho que o PT tem condições de sair do momento difícil em que se encontra e, como um partido que tem uma linha política, tem uma trajetória, surgiu das bases da sociedade, não pensem as pessoas que os partidos acabam assim, não. Eles têm muita energia dentro de si e eles terminam, né, às vezes, saindo de situações difíceis como essas que atualmente o PT se encontra. Quero agradecer muito a presença do prefeito Eloy Pietá aqui. Vou pedir desculpas aqui. Primeiro, agradecer toda essa audiência aqui. O horário acabou. O horário acabou, mas vamos perguntar se ele volta. O senhor volta aqui outro dia? Não, se tinha dezenas e dezenas de perguntas, a gente conseguiu trabalhar com quantas? Com 7, 8, 10? Mas pegamos o conceito então, geral. A gente pode vir. Pode vir. Vamos tentar assim, quero agradecer ao Décio, a Priscila, o Rogério Chiata, o Juliano, o Chiquinho dos gráficos, o Paulo Cardia, Luciano Rabelo, Renan, o Elton, o Jonas Dias, o Cido Marques, o Josido Salles, o Wagner Almeida. Olha, é uma imensidade aqui. Vamos tentar marcar uma outra data. E aí ele responde mais e guardar as aqui. Perguntas que eu não pude responder. Exatamente, tá certo. Eu Prefeito, que agradeço, viu? Agradeço também a todos que perguntaram e a todos que tiveram paciência de nos assistir. Olha, muita gente ligou para cá, muita gente mandou perguntas e a gente quer agradecer muito. O Cido Marques está falando que isso foi muito simpático. Sério mesmo? Verdade, ele falou. Eu tentei fazer um ping-pong. Mas é muita coisa. Porque como era muita pergunta, se fosse uma só, a gente ficava meia hora perorando sobre alguma coisa. Gente, obrigado, prefeito. Olha, muito obrigado pela audiência. Ou quem sabe futuro. Aliás, o pessoal que está aí, pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui. Terminou o tempo? Não, só faz, depois a gente faz no próximo aí, se você votaria no Eloy Pietá, independente de partido. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.